Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos aqui para refletir sobre a liturgia de hoje, 10 de junho de 2020, 10ª semana do tempo comum. A primeira leitura, o livro de Reis, e a segunda leitura, ou seja, o evangelho de hoje, está lá em São Mateus, no seu capítulo 5, de 17 a 19. Bom, para começar, a leitura do Antigo Testamento, ela parece um pouco pesada para nós. Pesada se nós olharmos para o passado com o mesmo pensamento que eu tenho hoje no presente. No tempo do Antigo Testamento, o que imperava era a lei dada pelo Senhor Deus a Moisés, que foi repassada ao povo. Então o povo de Deus, o povo escolhido, precisava de um norte, de uma direção a seguir. Ele não poderia ser igual aos outros povos que já habitavam a região por onde eles passavam. Tinha que ser um povo diferente, porque era um povo escolhido. Então a lei, ela imperava. Toda vez que eu, que estou hoje em 2020, olho para fatos do passado e começo a julgar os fatos do passado com o pensamento que eu tenho hoje, eu estou cometendo anacronismo. E se isso é feito, pode causar algum conflito. É importante sim olhar para o passado, entender o que aconteceu, a sociedade da época, os personagens da época, para que eu consiga viver bem esse presente, assim evitando cometer os mesmos erros. E é muito triste, é lamentável quando a gente encontra pessoas, denominações religiosas, que só conseguem enxergar o Antigo Testamento, somente a lei. Esse é o grande problema, essa separação do antigo com o novo. Um não separa o outro, dá sentido ao outro. No texto do Evangelho de São Mateus, quando Jesus disse que não veio para abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar cumprimento. O que ele quer dizer com isso? Veja bem, a partir de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus encarnado, as coisas começam a mudar. A lei não deixa de ser importante, claro que não, mas passa a não ter tanto valor quando é cumprida apenas por obrigação. Ou seja, fazer por fazer. Quantas vezes nós, quando podíamos ir à igreja, íamos apenas por ir? Quantas vezes nós reduzimos o sacramento da Eucaristia a apenas receber a hóstia consagrada? Quantas vezes nós reduzimos o sacramento do matrimônio a apenas a celebração na igreja? E reduzimos o batismo a molhar a cabeça? Nós reduzimos muito as coisas e com isso as coisas passam a não ter mais sentido, porque fazemos apenas por fazer. Ou seja, estamos cumprindo a lei, mas sem amor. Não vale nada para Deus. Você tem que fazer sim, tem que cumprir o rito. Tem, mas com amor, com vontade. Sem criticar quem não vai e quem não frequenta também. Aquele que não vai à igreja não é menos santo do que você que vai. Tem que olhar para o outro com um olhar de misericórdia, de amor. E convencer o outro da sua fé, não pela palavra apenas que você fala, mas pela sua ação, pelo seu gesto de amor. Isso sim é o pleno cumprimento da lei. Com a vinda do Filho de Deus,
Passamos a viver sob uma nova era, um novo tempo. Encerra-se o Antigo Testamento, se abre o Novo Testamento. E o que vai impulsionar a vida de todo ser vivente é a graça, sabe? A partir do Antigo Testamento, saindo dele, entrando no Novo Testamento, eu não estou mais sob o jugo da lei. Eu estou agora sob o jugo da graça. Que graça é essa? A graça que foi derramada em nós pela ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando a igreja nasce, a igreja não nasce sob o jugo da lei, mas a igreja nasce sob a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que governa a minha vida e a sua vida também. Sabe, é esse Espírito que vem ao nosso encontro, que nos dá razão de viver. E note que esse Espírito Santo só nos é derramado quando o Filho de Deus volta à casa paterna. Ou seja, uma coisa após a outra. Assim é a Trindade Santa. Assim é a nossa vida. Uma coisa após a outra. Caríssimos, amados irmãos e irmãs, que adianta cumprir toda a lei, todos os ritos, se não há amor entre as pessoas? É como um pai de família que, por exemplo, nutre a sua casa com fartura de mantimentos, de guloseimas, de doces, de salgados, que toda semana compra roupa nova para os filhos e esposa, mas se em casa se comporta como um tirano, briga o tempo todo, resmunga o tempo todo, que adianta fazer tudo isso? Será que esses que estão em casa serão mais felizes do que aquele que não tem quase nada, mas, no entanto, na sua casa tem um pouco mais de amor? Do que adianta cumprir toda a lei, todo o rito, se não há caridade? Do que adianta subir à mesa da palavra e fazer lá uma homilia belíssima, se quando eu saio de lá eu vou brigar com coroinha, com o ministro? Ser ignorante, grosso com o outro? Do que adianta isso? Nada me adianta. É o contrário. Me faz perecer diante dos olhos de Deus, porque faltou o amor, faltou caridade na minha ação ali naquele momento. E o que é amor? O amor é algo que vem ao nosso encontro, mas que nós também podemos buscar esse amor. Eu vou dizer que o amor também é uma questão de decisão. Decida-se amar. Decida-se ser melhor. Decida-se acreditar. E as coisas começam a melhorar. E o pleno cumprimento do amor é a caridade. O que é caridade? É esse amor em ação.